E aí, como é que estão? Tudo tranquilo? Segundão, nós estávamos respondendo umas questões, estão lembrados? Passei a responder as questões falando de resistores. Aí resolvi as questões de resistores da primeira lei de Ohm, resolvi a da segunda lei de Ohm, aí nós estamos terminando a parte da lei de Ohm, certo? Da segunda lei de Ohm. E aí depois de hoje, ou talvez hoje, nós vamos entrar na parte de associação de resistores, tá certo? Então vamos ver aqui a última questão que ainda falta da segunda lei de Ohm, tá bom? A questão, pessoal, é a questão 122, tá certo? A questão 122 que está faltando da segunda lei de Ohm, tá bom? Deixa eu ler ela aqui para vocês. Diz assim a questão: sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua secção transversal. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? E depois, o que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio? Tá bom? Então, bora ver aqui, pessoal. Então, primeira coisa que vamos fazer aí é a parte de coletagem dos dados, tá certo? Então, vamos lá. Se você observar aí na questão, ele nada mais fez do que já dar diretamente aí a fórmula da segunda lei de Ohm. Certo? Que diz o seguinte, que resistor é igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área. Tá bom? Ó, onde diz bem aqui, ó. Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico, olha, é diretamente proporcional ao seu comprimento. Tá lá, ó. R diretamente proporcional a L. Tá vendo lá? E inversamente proporcional à área de sua secção transversal. Tá bom? Ou seja, fica lá embaixo a área. Isso foi só a segunda lei que ele nos deu, tá bom? E aí vamos lá. Então, primeira coisa que ele diz assim: o que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? Tá certo? Então vamos ver aqui. Ele pergunta quem será a nova resistência, tá certo? Que eu coloquei R'. Tá bom? Aí aqui, ó. Quando triplicamos o seu comprimento. Pessoal, quando ele fala triplicamos o seu comprimento, ele está dizendo que vai ser o comprimento, o novo comprimento passa a ser igual a 3 vezes o comprimento antigo. Não é isso? Ou seja, o comprimento final ali, o novo comprimento é igual a 3L. Tá certo? Bora lá, para continuar. Ele não diz que é o mesmo fio, né? Ó. E assim, ó, o que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? Ou seja, ele está falando do mesmo fio. Se ele está falando do mesmo fio, então a resistividade, o ρ, passa a ser igual ao ρ antigo. Então o novo ρ passa a ser igual ao ρ antigo. Por quê? Está falando do mesmo fio, né? Não é isso? E a área também. A área antiga passa a ser igual à área nova. Certo? A área antiga passa a ser igual à nova. Por quê? É a área da seção transversal. É a áreazinha ali quando a gente corta o fio, ó. Certo? Bora continuar. Então eu coloquei a segunda lei de Ohm, certo? Resistor é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Só que isso aí, pessoal, eu coloquei essa linhazinha para representar que é a nova resistência, a nova resistividade, é também o novo comprimento e a nova área, tá certo? Por isso que eu coloquei aí essa linhazinha, tá bom? Então, bora lá. Aí o novo ρ fica o seguinte, a nova resistência fica o seguinte, ó. O novo ρ não é igual ao ρ antigo, tá lá, ó, ρ, vezes o novo comprimento. O novo comprimento, pessoal, não é igual a 3 vezes o comprimento antigo, tá lá, ó, 3L, certo? E a nova área passa a ser igual à área antiga, tá lá, sobre A, tá
Tá bom? Aí nós temos, pessoal, o Rho novo passa a ser igual a quem? 3 vezes o Rho vezes o comprimento dividido pela área. Pessoal, se você observar bem aí no círculo de vermelho, você observar essa parte bem aí está dizendo o seguinte, pessoal, que isso aí nada mais é que o R antigo, que é a resistência antiga. Observem lá nos dados, como eu coloquei para vocês, ó. R antigo é quem? Rho vezes o comprimento dividido pela área, certo? Então, o que eu circulei ali nada mais é que o R, tá certo? O R antigo, o resistor antigo. Logo, o novo R passa a ser quem? 3 vezes o R novo, tá certo? O resistor novo passa a ser 3 vezes o resistor antigo, tá bom? E aí nós vai acontecer o quê? Vai triplicar. Pronto. Questãozinha fácil, viu? Bem boazinha de resolver, tá certo? E aí nós encerramos essa parte de resistores, tá bom? A parte de primeira lei de Ohm. Agora, pessoal, e a segunda lei de Ohm. Agora nós vamos partir para a associação de resistores, tá certo? Vamos partir para a associação de resistores, tá bom? Então vamos lá. A associação de resistores. Pessoal, agora aqui vamos partir para juntar eles, tá certo? Vamos juntar os resistores, tá bom? Eles vão ser juntar assim, pode ser em série e em paralelo, tá bom? A associação pode ser em série e em paralelo, tá certo? Como eu falei para vocês, a associação de resistores é tudo que consome energia, não é não? Eu falei para vocês, tudo que consome energia é o quê? É um resistor. E nós vamos agora associar eles um atrás do outro ali ou em paralelo, tá certo? Bora ver aqui como é que fica. Resistor equivalente, associação de resistor em séries. Vou comentar aqui como é que ficaria o resistor em série, tá certo? Ficaria o seguinte. Primeira palavra que eu vou falar para vocês é série. Ó, série. Aí não lerem assim, ó, série. Então bote na mente de vocês, série e iguais, tá certo? Então, série e iguais. Ou seja, a corrente elétrica é igual para todos, tá certo? Então, quando for associar ali as coisas em série, a corrente elétrica passa a ser uma só, tá bom? Ela passa a ser igual para todos, tá certo, gente? Então vamos lá. Imagina aí, essa linha preta que eu coloquei no vídeo, imagina aí que aí seja um fio, tá? Um fio aí, e por ele eu vou passar uma corrente elétrica, tá bom? Então, vou botar uma corrente elétrica aí se direcionando da esquerda para a direita. Estão vendo ali, ó? Então tem uma corrente elétrica. Pessoal, a partir do momento que eu passo uma corrente elétrica nele, ele todinho, em qualquer lugar aqui nele aí, qualquer lugar nesse fio, a corrente elétrica é uma só, tá certo? Por isso que tem o nome, série e igual, não? Então a corrente é uma só para em qualquer lugar, tá certo? Aí vamos lá. Aí agora, pessoal, eu resolvi colocar um resistor ali naquele cantinho, tá bom? Eu coloquei R1 lá, tá certo? Coloquei o resistor 1. Pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer coisa que consome energia, tá certo? Então R1. Aí, mais na frente, coloquei outro resistor e nomeei resistor 2, tá bom? Mais na frente, coloquei outro resistor e nomeei resistor 3, certo? Aí, pessoal, se você observar, todo R tem seu RUI, tá bom? Então, todo R terá seu RUI. Quando eu chamo R1, ele terá R1, no caso resistor 1, terá DDP1 e terá intensidade 1, certo? Então, se eu nomeei 1, vai ser R1, U1 e 1. Ali, para os que eu coloquei na figura de vocês estão vendo que ali só tem R1 e U1. Só que eu falei para vocês que o I é igual para todos. Então, I1 é igual ao I geral. Tá certo? I1 é igual ao I geral. Idem na PR2. Se eu tenho R2, terei U2 e terei I2. Tá bom?
Lá em R3, mesma coisa. R1, R3, U3 e 3. Tá certo? Vai ter isso aí, pessoal. Vamos lá. Continuando agora. Aí, pela forma do RUI, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Ó, nós temos o resistor geral, que é chamado resistor equivalente. Nós temos a DDP geral também, que é chamada DDP equivalente. E temos também a corrente elétrica geral, que é chamada de corrente elétrica equivalente. Só que para representar o R em série, a gente coloca um RS, tá certo? Então, vamos lá. Quem seria o resistor em série? Eu associando esses três resistores aí, pessoal. Como é que eu resolveria quem é o R principal? Quem é o R equivalente? Olha lá, ó, vocês veem ali. Ó. Olhando para ali, nós temos R1 mais R2 mais R3. Tá vendo ali? Ó? Desse jeito, tá bom? R1 mais R2 mais R3, tá bom? Como é que ficaria o U geral? O U geral passaria a ser quem? O 1 mais o 2 mais o 3, tá certo? Então a DDP geral passa a ser igual à soma das DDPs do resistor 1, do resistor 2 e do resistor 3, ou seja, o 1, DDP 1, DDP 2 e DDP 3, tá bom? Passaria a ser isso aí. E por último, para formar o nome RUI, nós temos a intensidade da corrente elétrica, que é quem? I1, digo I geral, é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Estão vendo aí, pessoal? Então, se você observar, a associação em série, ela é facinha de resolver. Ó, os R's é só somar todos. Acho o R geral. O U soma todos. Acho o geral. E o I são todos iguais. Por quê? Cada palavra série. Então, série e iguais. Tá bom? Vamos lá. Qual é o defeito da associação em série? Vamos ver aqui o que seria o defeito da associação em série, pessoal, tá bom? Bora ver aqui para vocês terem, como seria a associação em série. Por que o problema dela? Porque ela é defeituosa. Ao mesmo tempo, eu pergunto para vocês. Nas casas de vocês, pessoal, na residência da casa de vocês, a associação lá das lâmpadas, dos ventiladores, de tudo, ela é em série ou é em paralelo? Tá bom? Isso aí eu vou deixar essa dúvida para vocês. Quando eu terminar aqui esse defeito aqui, vocês vão saber se ela é em série ou se ela é em paralelo, tá bom? Bora ver aqui, pessoal. Ó. Então, o defeito seria o seguinte. Ó, eu coloquei essa figurazinha aí. Se vocês olharem essa figura, observem que essas lâmpadas estão representando os resistores, tá certo? Estão representando os resistores. E esses resistores aí, eles têm valor, eles estão ligados em série. Estão vendo aí? Então essas três lâmpadas aí é como se fossem os três resistores. Resistor 1, resistor 2 e resistor 3, tá bom? As pilhas, aquelas 4 pilhas lá, tá representando um gerador de energia, tá bom? E aí observe que as três lâmpadas estão acesas aí, né? Como se fosse nossa casa, não é isso? Aí vamos lá. Olha o defeito aí, qual é? Tá aí no defeito? Observe, lá naquela última lâmpada lá, na última lâmpada, que ele tirou, na primeira lâmpada, ele tirou a lâmpada, certo? Quando ele tira aquela lâmpada ali, é quando essa lâmpada tivesse queimada. Olha o que aconteceu. Todas as lâmpadas ficaram apagadas, tá bom? Então, a partir do momento que queima uma lâmpada, ou uma lâmpada é retirada, todas as lâmpadas não acendem mais. Por quê? Porque a associação é em série. Aí eu pergunto a vocês, na casa de vocês, é em série? Não, não é não? Porque quando queima uma lâmpada na casa de vocês, as lâmpadas, os outros eletrodomésticos, todos funcionam. Não é isso, pessoal? Então, se todos funcionam, a associação não é em série. Só pode ser quem? Em paralelo. Tá bom? Então, a associação das nossas residências ela é em paralelo. Tá bom, gente? Tá certo? Por isso que não é associado em série. Porque se fosse em série, ia dar um problema danado. Para achar queimar uma lâmpada na casa da pessoa. A pessoa tu sai tirando lâmpada por lâmpada até achar qual a lâmpada que queimou, aí ficava muito difícil, não?
Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco para vocês a parte de reostato, certo? Reostato. O que é um reostato? Reostato para vocês. Olha, um reostato, a finalidade dele é controlar a temperatura, certo? Então, qualquer aparelho que vocês verem por aí no mercado, aí, em qualquer lugar aí que vocês verem, que ele está controlando a temperatura ali, é porque ele é um reostato. Vamos lá. A central. A central a gente não digita ali, a gente só quer 18 graus, 25 graus, 23 graus, 16 graus, ele não quer nem assim, né? Na central. Então, quem controla essa temperatura aí, quem vai controlar a temperatura, é o reostato. Então, o reostato vai fazer o quê? Controlar a temperatura. Então, lá dentro, quando você aciona ali o controle remoto, que aparece tanto grau, lá dentro o reostato vai se encarregar de botar, de transformar aquela temperatura ali. Tá certo? O reostato. Outro exemplo de reostato, pessoal. Outro exemplo de reostato é a nossa geladeira. A geladeira da nossa residência, ela tem o controle de temperatura também. Uma hora você quer que esfrie mais, outra você quer que esfrie menos. As freezer também, né? As freezer, uma hora você quer que esfrie mais, outra quer que esfrie menos. Tá bom? Então, isso aí são exemplos de reostato. Tá certo, gente? Então, vamos lá. O símbolo do reostato é desse jeito aí, ó. O símbolo do reostato seria um resistor, né, com essa setinha aí, tá bom? Então, toda vez que vocês verem num circuito elétrico um R com essa ranhura e esse símbolozinho com essa setinha, ali está representando um reostato, tá certo? Tá bom? Esse aí seria o símbolo. E aí eu coloquei para vocês uma figurazinha de como seria mais ou menos um reostato, pessoal. Ó, estão vendo ali, ó? São vários resistores, não é isso? Aqui embaixo nós temos a corrente elétrica entrando, outra saindo, tá bom? Que é a mesma corrente. Eles estão associados em série, tá bom? Aí dependendo da chave, a chave é que vai dizer quantos resistores eu vou usar ou não, para que controlar aquela temperatura ali, tá bom? Então, bora continuar. Com isso aí, pessoal, nós vamos agora começar a resolver algumas questões que tem para nós, tá certo? A primeira questão é a questão 135, tá? Ela diz assim, ó, vou ler para vocês. Dois resistores de resistências elétricas respectivamente iguais a 4 ohms e 6 ohms, ao serem associadas em série, são percorridas por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Determine na letra a resistência equivalente da associação. Na letra B, a DDP a que a associação está submetida. E na letra C, a DDP em cada resistor. Tá bom? Então, nós vamos resolver de uma por uma, tá? Vou comentar de uma por uma aqui para nós resolver a direitinho, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou tirar é os dados, certo? Então, vamos ler novamente, ó. Dois resistores de resistência elétrica, respectivamente iguais a 4 e 6 ohms. Então, eu coloquei R1 igual a 4 ohms e R2 igual a 6 ohms. Tá bom? Aí diz, ao serem associados em série. Olha aí, ó, falo que está associado em série. Aí diz, são percorridos por uma corrente de 2 amperes. Tá bom? Então é o seguinte, então, vocês sabem que quando está associado em série, o I é igual para todos. Então esse I geral bem aí, que é 2 amperes, passa a ter valor igual também ao I1, que também é igual a I2. Então, pessoal, ó, o I geral é igual a I1, que é igual a I2. Todos com valor de 2 amperes. Tá bom? Isso aí não esqueça, que é como nós resolvemos as questões. Então, vamos lá. Então, na letra A diz o seguinte. Quem é a resistência equivalente da associação?
quando eu falo a resistência equivalente, eu estou perguntando o R geral, certo? E quem seria o R geral na associação em série? É quem? É a soma de todos os resistores. Não é assim que a gente faz? Então, quando eu somo todos os resistores, passa a ser a resistência equivalente. Tá bom? Tá certo? Vamos lá. O R equivalente passaria a ser quem? R1 mais R2. Não é isso? Por quê? Por causa que lá na fórmula que eu coloquei para vocês, seria dito aí, ó, resistência equivalente seria igual a R1 mais R2, resistor 1 mais resistor 2. E aí a resistência equivalente seria quem? R1, nós temos valor 4 e R2 nós temos valor 6, certo? R1, 4, R2, 6. E aí nós temos que o R é igual a quem? 4 mais 6, 10, tá bom? Então passa a ser 10 ohm. Olha aí, pessoal. Vira aí como essa questãozinha era fácil. A letra A. Então, na letra A, que diz assim, resistência equivalente, eu estou perguntando o R geral. Eu coloquei a forma que seria R1 mais R2. Estão lembrados? Por isso que deu R1 mais R2, 4 mais 6, 10. Pronto. Morreu a letra A. Certo? Vamos agora para a letra B. A letra B diz assim, ó, determine a DDP a que a associação está submetida. Pessoal, quando eu falo determina a DDP em que a associação está submetida, eu estou me referindo a DDP U geral, certo? Se eu quisesse o U do resistor 1, eu tinha perguntado a cada resistor, mas como eu estou pedindo aqui a DDP, a associação está submetida, então ela está submetida ao U geral, certo? Tem duas maneiras de nós resolver. A primeira maneira era o seguinte, era a DDP geral é igual a DDP1 mais a DDP2. Só que nós não temos a DDP1 nem a DDP2, certo? Mas nós temos a outra forma também, pelo RUI. O R geral é igual a U geral dividido pelo I geral. Pronto. O R geral nós temos e o I geral nós também temos. Aí dá para resolver quem é o U geral, não é, pessoal? Então foi o que eu coloquei, ó. Quem será o U? E coloquei a forma do RUI, certo? R geral, que no caso é o resistor geral, é igual a DDP geral dividido pela corrente elétrica geral. Quando eu fiz ali meio pelos extremos, eu encontrei que U é igual a RI, certo? Então U é igual ao resistor vezes a corrente elétrica, tá bom? Então ficaria U é igual a RI, certo? Que aí nós temos quem? U é igual a 10, né, que o resistor geral não é 10, vezes 2, não é assim? O 2, pessoal, a corrente geral não é 2 amperes, estão lembrados que eu tirei o dado lá na letra A, ó, certo? Então nós temos o quê? Que o U é igual a 10 vezes 2, certo? Então o U passa a ter valor de 20 volts, tá bom? 20 volts. Aí nós temos U é igual a 20 volts. Só isso, tá certo? Nós teremos isso aí, pessoal, tá bom? Agora vamos partir lá para a letra C agora. Só deu para entender essa parte aí? Ó, vou repetir para vocês verem aqui, ó. Por RUI, se eu isolar o U, pessoal, se eu fizer meio para os extremos, ficaria U é igual a RI, não é isso, pessoal? Então U seria quem? 10 vezes 2, ou seja, seria 20 volts, tá bom? Observe que essa questãozinha também não é difícil. Tem só que raciocinar no início dela, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer agora a letra C, certo? A letra C diz o seguinte, quem é a DDP de cada resistor associado, tá bom? Quem é a DDP de cada resistor associado. Pessoal, voltando aqui, ó, a DDP geral não foi 20, então eu tenho que procurar quem é o 1 e quem é o 2. E aí depois quando eu somar tem que dar 20. Se não der 20 eu errei a questão, tá bom? Vamos ver lá como é que ficaria. Então a primeira coisa eu vou saber quem é, ele está pedindo quem é o 1, a DDP1, e também está perguntando quem é a DDP2. Não é assim que está perguntando? Então vamos aqui, vamos ver como foi que eu fiz. Ó, eu já fui logo direto, certo? Eu já sei que U é igual a R vezes I,
não é? O U não é igual a R vezes I. Chamei de U1 é igual a R1 vezes I1. U1, a DDP1 é igual a resistor 1 vezes a corrente elétrica 1. Vamos lá. O 1 seria igual a quem? O R1, pessoal. O R1 não é valor 4? Né? Lá nos dados nós tiramos, então R1 é igual a 4, não é isso? Vezes a corrente 1. Pessoal, a corrente 1 não é igual a corrente geral? Estão lembrados que eu falei que está em série? Se está em série, são todos iguais? Então seria I1 passa a ter valor 2. E aí o 1 passa a ter valor de 8. Então nós temos que o 1 é quem? 8 volts. A DDP é igual a 8 volts. Tá certo? Agora vamos ver como é que ficaria o 2. Ó, pessoal. O 2 é igual a quem? A R2 vezes I2. Certo? Eu coloquei tudo 2, né? Por quê? Eu estou tomando com 2. Se fosse com 3, tudo 3. Se fosse com 1, como eu já fiz, tudo 1. Tá certo? Se fosse o geral, sem nenhum 1, todo sendo geral. Aí nós temos, o 2 é quem? 6 vezes 2. 6, que é o resistor 2, né? Que é valor 6. E a corrente elétrica 2 tem valor também, o mesmo valor da corrente elétrica 1, que também é o valor da corrente elétrica geral, que tem um valor de 2. Aí nós temos a DDP2 igual a 12 volts, tá bom? 12 volts, pessoal. Tá bom? Observe o que eu falei no início. Eu disse que a soma das duas DDPs, a soma de DDP1 com a DDP2 tem que dar valor 20. Observe aí, pessoal, ó, 8 mais 12, 20. Estão vendo aí? Tá bonzinho, ó. Então dá o valor 20. Certo? E aí, pessoal, ó, nós temos mais questões para nós resolver nessa parte de associação de resistores. Eu não vou responder hoje porque a próxima questão ela é gigante. Se eu for pegar ela aqui, ela vai passar mais de 10 minutos em cima dela. E aí, se eu for resolver agora, aí o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Aí por hoje eu vou encerrar por aqui, viu? Pois, pessoal, tenham um bom dia, tá? Bons estudos e vão em frente, tá bom? Pois valeu, tchau.